Eu vou iniciar aqui um estudo que eu fiz sobre o islamismo. Eu vou utilizar meu caderno de estudo. Nesse caderno aqui eu utilizei duas fontes islâmicas, os hadiths, que são biografias da vida de Maomé, e usei também um pouco do Alcorão. E eu também vou terminar comentando a opinião espírita sobre o islamismo, utilizando o livro A Caminho da Luz. Bom, um pequeno resumo sobre Maomé é que, primeiro, ele nasceu em Meca. Ao crescer, ele se tornou condutor de caravanas, se casou com a sua primeira esposa, chamada Kadira. Em 610, segundo a tradição, um anjo lhe apareceu no Monte Hira. Isso teria acontecido, segundo a tradição, sozinho. Ele teria tido essa visão e começou a pregar em Meca sobre idolatria, que foi um dos fatores que causou a sua expulsão. Após a visão do anjo, passou a pregar em Meca. Suas pregações não agradaram os coroaixitas. E em 622, Maomé e sua primeira esposa Kadira foram obrigados a sair da cidade de Meca por causa das suas pregações, né? Essa migração forçada ficou conhecida como Hegira. Então, em Meca, ele não conseguiu muitos seguidores, mas em Medina ele teria muito apoio e se tornaria um líder da futura religião islã, que seria conhecido como islamismo. Bom, em 624, Maomé e seu grupo de fiéis passaram a atacar as caravanas árabes que regressavam para a Meca. Ele e seu grupo, em algum lugar estratégico, assaltavam elas e ficavam mais, digamos, poderosos belicamente, né, na cidade de Medina. Em 627, toda a cidade de Medina seguia Maomé. Toda a cidade, e talvez uma boa centena de homens, estavam sobre o seu domínio. Maomé, segundo os hadiths que eu uso são Hadith Muslim e Hadith Bukhari. O Bukhari é um dos hadiths mais antigos. Fala que durante essas épocas, Maomé teria se casado com a sua terceira esposa, uma menina muito nova chamada Aisha. Bom, isso está numa citação do Hadith Sahih Bukhari, volume 7, livro 2, número 64. Veja só, relatou Aisha que o profeta se casou com ela quando tinha 6 anos e consumou quando tinha 9 anos. Isso está em Sahih Bukhari, volume 7, livro 62, número 64. Outra citação que eu anotei é esta. Relatou Aisha: eu nunca tive tanto ciúme por outra mulher quanto eu tinha de Kadira, embora ela já houvesse morrido há vários anos antes do profeta se casar comigo. E é por isso que eu ouvi falar muito dela muitas vezes. Isso está em Sahih Bukhari, volume 8, livro 73, número 33. São as próprias tradições islâmicas que afirmam que Maomé se casou com uma menina de 6 anos. Provavelmente ele era um pedófilo. Só um detalhe. Bukhari foi um homem que nasceu em 810 e 870, quase cerca de 200 anos após a morte de Maomé, que ele escreveu historicamente seu hadith. É uma fonte muito tardia, mas são essas as mais próximas, né? Bom, durante a sua vida, Maomé ele converteu pelo poder da espada, todo o Império Árabe. E realizou cerca de 65 campanhas militares nesse período. Em 632, Maomé morre envenenado. Essa citação também eu peguei de um hadith de Bukhari, hadith 5.713. Todas essas citações vocês podem encontrar no Google. O profeta, quando se encontrava com problemas físicos que resultavam na sua morte, costumava dizer: ó Aisha, ainda sinto a dor causada pela comida que comi em Khaybar, mas desta vez sinto que minha aorta está a ser cortada com o veneno. Gente, a minha letra é meio feia, então vocês não reparem não, tá? Lembrando que Bukhari escreveu isso por volta do ano 800 e uns 200 anos após a morte do próprio profeta. Após a morte de Maomé, houve sucessivas guerras. Eu tenho que comparar aqui uma coisa.
Quando você pesquisa um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Você vê que o padrão é muito parecido. Hitler, ele pregava que não queria guerra, pelo menos nos 2 primeiros anos. E quando ele chegou ao poder, todos os países vizinhos da Alemanha, de onde ele ocupou primeiro, todos os países vizinhos, Áustria, Tchecoslováquia, Polônia, até chegar na França e quase dominou a Inglaterra, né? Todos esses países foram sendo submetidos. É o mesmo padrão que aconteceu com o islamismo. Eu não vejo outro padrão. Maomé foi também, de certa forma, como um ditador. Uma pessoa que não se diferencia, porque o padrão é o mesmo. Maomé começou primeiro dentro do Império Árabe e depois foi se expandindo pelos países vizinhos. Síria, norte da África, né, o Egito ali no norte da África também houve momentos que ele se submeteu ao islamismo e em alguns tempos também até a cidade de Constantinopla. Isso no decorrer da Idade Média. Vamos lá. Vários califas subiram e chegaram ao poder. Durante os primeiros califados, quem sucedeu a Maomé foi um homem chamado... o primeiro foi um homem chamado Abu Bakr, passando para o mar, e o segundo, Uthman. As conquistas árabes sobre a Síria ocorreram em 634 a 638. Durante essas primeiras campanhas também houve sucessivas guerras internas. Eu vou ler aqui um trecho e vou comparar para você ver que os primeiros seguidores do profeta Maomé, eles seguiam, de certa forma, aquilo que o seu profeta ensinou. Por exemplo, essa citação que eu vou ler foi durante a campanha na Síria. Na vossa marcha não sejam duros com vós próprios ou com os vossos exércitos. Quando encontrarem o inimigo, não lhe virem as costas, pois quem vira as costas, exceto para manobrar nas batalhas ou para se reagrupar, ganha a ira de Alá, e encontrarão pessoas que são partidários de Satanás e adoradores da cruz. Raspam o centro de suas cabeças de modo que se vê o escalpe. Ataquem-nos com suas espadas, até que se submetam ao Islão. Isso eu tirei do livro Wajid, Livro das Campanhas, que narra a campanha da Síria. Quem teria pronunciado teria sido Yazid. Yazid futuramente seria califa, mas nessa época ele era apenas um general. Durante as campanhas da Síria, quem era califa era outro homem, também partidário de Maomé. Mas o que eu quero chamar a atenção é para essa parte, que é: na vossa marcha não sejam duros com vós próprios ou com vosso exército. Quando encontrarem o inimigo, não lhe virem as costas. Ele tirou isso, foi do Alcorão. O Alcorão são os títulos de Maomé. Veja só. Isto foi tirado do Alcorão, Sura 8, versículo 17. Os fiéis, quando enfrentardes em batalha os incrédulos, não lhes voltei as costas. Aquele que nesse dia lhes voltar as costas, a menos que lhe seja por estratégia ou para reunir-se com outro grupo, incorrerá na abominação de Alá, e sua morada será o inferno. Que funesto destino que vós... que funesto destino. Vós que não os aniquilastes, os muçulmanos no caso, foi Alá quem os aniquilou. E apesar de seres tu, o mensageiro que lançou a areia, o efeito foi causado por Alá. Ele fez para se provar indulgente aos fiéis, porque eu creio que isso aqui é onisciente, né? Porque tem uma palavra meio esquisita. Sapientíssimo. Pelo que saibais que Alá desbarata as conspirações dos incrédulos. Você vê que essa citação aqui é a mesma, né? A menos que seja para reagrupar em estratégia. Você vê que Yazid, quando pronunciou isso diante do exército, durante a campanha sobre a Síria, você vê que ele utilizou as mesmas palavras que Maomé utilizou, no caso, o Alcorão. O Alcorão são os ditos de Maomé, e o livro Wajid cita um discurso de um dos partidários dele usando as mesmas palavras. Bom, o fim da expansão islâmica se deu em duas batalhas no califado de Yazid II, em 726 depois de Cristo. Eles tentaram subjugar centenas de cidades que eram antes dominadas pelos
pelos bizâncios já estavam dominadas pelos islâmicos. No caso, as cidades eram Cesareia, em 727, Forte da Cilícia, Capadócia, em 729, Bordel, Vale do Loire. Mas em 732, na Batalha de Poitiers, foi que Carlos Martel derrotou o avanço islâmico sobre a Europa. Na Batalha de Poitiers, Carlos Martel. E em 740, mais uma vez, os islâmicos foram derrotados em Acrônio. Segundo a maioria dos estudiosos, né, se não fossem essas duas derrotas, provavelmente os islâmicos teriam dominado toda a Europa. Vou citar aqui duas citações do Alcorão que demonstram por que os islâmicos eles têm essa, digamos, como é que eu vou explicar? Essa divisão com os cristãos. Primeiro porque eles estão comprometidos com o que Maomé falou. Veja só o que Maomé falou sobre Jesus. Na Sura 19:30. É inadmissível que Deus tenha tido um filho. Isso ele está falando em relação a Jesus. Em relação a Jesus. Sura 19:30 a 35. Sura 19:30 a 35. E outra coisa. Quando Maomé fala sobre a ressurreição de Jesus, ele diz uma coisa que muitos muçulmanos acreditam em relação a Jesus. Ele diz isto aqui, está onde é que foi que eu coloquei? É aqui, está na Sura 4.157. Veja só o que Maomé ensinava sobre Jesus. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, o filho de Maria, o mensageiro de Deus. Embora não sendo na realidade que o mataram, nem o crucificaram, senão que isso lhes foi simulado. E aqueles que discordam quanto a isso estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, abstraindo-se tão somente em conjecturas, porém o fato é que não o mataram. Maomé sempre dizia isso em relação aos cristãos. Ele, muito mais tarde, é óbvio, né, quem conviveu com Jesus sabe que ele ressuscitou. No caso, os apóstolos conviveram com Jesus e deram a vida. Pedro morreu de cabeça para baixo, Santo André foi crucificado numa cruz e pregou a ressurreição de uma cruz, Paulo foi decapitado, São Tomé nas Índias, né, foi morto por lanças. Todos eles que conviveram com Cristo morreram por Cristo, afirmando a ressurreição. Enquanto Maomé, que viveu séculos depois, nunca teve contato direto com Cristo, dizia que os cristãos estavam confusos. Né? Isso comparando de forma histórica, o que Maomé falou sobre Jesus não tem valor histórico nenhum. Os evangelhos surgiram com Jesus, com os apóstolos de Jesus, e tem valor de quem realmente testemunhou algo. Por isso, do ponto de vista histórico, o que Maomé afirma sobre Jesus não tem importância. Agora, o que a espiritualidade ensina sobre Maomé, eu vou citar aqui. É praticamente a mesma coisa, a Caminho da Luz, sobre o islamismo. Aconteceu antes da fundação do papado, segundo o livro escrito e psicografado por Chico Xavier, né, através de Emmanuel, em 607. Maomé, ao nascer em Meca, nos anos 570, ele era filho das tribos do Coraixita, aquilo que eu já falei citando as fontes antigas. Eu vou pular um pouco aqui. Ele tornar-se-á rico após o casamento com Cadira, e não resiste aos assédios dos espíritos da sombra, traindo nobres obrigações espirituais com suas fraquezas. Ele era dotado de grandes faculdades mediúnicas. Inerente ao desempenho dos seus compromissos, e muitas vezes foi aconselhado por seus mentores do alto nas grandes lances de sua existência, mas não conseguiu triunfar das suas inferioridades humanas. Veja só a opinião do Espiritismo sobre Maomé. E por essa razão que os missionários do Islã deixam entrever nos seus ensinos flagrantes contradições. A par do perfume cristão que se evola de muitas das suas lições, há um espírito belicoso. Realmente, ele incentivou muito a questão da guerra, de violência e de imposição junto da doutrina fatalista encerrada no Alcorão. Aquilo que eu citei aqui. Ele ensina realmente a manobrar até em batalhas, né? E os seus primeiros partidários seguiram a doutrina dele. Existe a doutrina da responsabilidade individual, divisando através de tudo isso uma imaginação superexcitada pelas forças do bem e do mal, num cérebro transviado de seu verdadeiro caminho. Por essa razão, o islamismo, que poderia representar um grande movimento de restauração do ensino de Jesus, corrigindo os desvios do papado nascente, assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz, cujas raízes era necessário extirpar.
E aqui ele continua. Maomé, nas recordações do dever que traziam à terra, lembrando os trabalhos que lhe competiam na Ásia, a fim de regenerar a igreja para Jesus, vulgarizou a palavra infiel entre várias famílias do seu povo, designando assim os árabes, que lhe eram insubmissos. É aquilo que eu estava falando, que utilizando as fontes islâmicas. Quando a expressão se aplicava perfeitamente aos sacerdotes transviados do cristianismo. Com o seu regresso ao plano espiritual, toda a Arábia estava submetida à sua doutrina, aquilo que eu já expliquei, pela força da espada, e todavia os seus continuadores não se deram por satisfeitos. Foi o que eu expliquei também. Os primeiros partidários, Yazid, Uthman, todos eles, não só internamente, mas como externamente, continuaram campanhas, né, em guerras civis entre eles mesmos e guerras expansionistas. E todavia os seus continuadores não se deram por satisfeitos. Com semelhantes conquistas, iniciaram no exterior as guerras santas, subjugando toda a África setentrional no fim do século VII. Nos primeiros anos do século imediato, atravessaram o Estreito de Gibraltar, estabelecendo-se na Espanha, em vista da escassa resistência dos visigodos, atormentados pela separação, e somente não seguiram o caminho além dos Pirineus, porque o plano espiritual assinalara um limite às suas operações, encaminhando Carlos Martel para as vitórias de 732. Bom, aquilo que eu falei. No mais, é só isso mesmo. O islamismo, como movimento religioso, ele falha nesses quesitos, porque pelas próprias fontes islâmicas nós vemos, né, que Maomé não é diferente de um ditador que se expande pela força da espada, da força da espada e da guerra. Você pode fazer esse padrão com muita facilidade. Maomé conquistando primeiro a Arábia, depois os países vizinhos. É a mesma coisa um ditador, por exemplo. No caso, como eu já falei, Hitler, ele fez a mesma coisa. Primeiro ele submeteu toda a Alemanha à sua doutrina, e depois ele se expandiu por todos os países vizinhos, começando pela Áustria, Tchecoslováquia, Polônia, atravessou, chegou até na França e quase terminou conquistando a Inglaterra. Futuramente também vou fazer um vídeo sobre isso. Mas é só isso. Espero não ofender ninguém.